de São Paulo, saúde de São Paulo, questões da VUNESP que talvez caiam, porque eu coloquei algum... É difícil achar as questões desse treco aqui. Pausa. São questões de administração, questão de arquivologia, questão de biotecnomia, comunicação social, direito administrativo e legislação. A legislação é só por causa que tem várias legislações, questões da Secretaria de Saúde Estadual. Ela tem questões de... Sabe, tem a Lei de Informações. Só que daí tem uma lei secundária que é de estados, um decreto. Sabe? Aquela coisa complementar. Então, tem uma leizinha 58, o decreto 58 alguma coisa, que fala. Ou seja, essa lei geral aqui municipal seria uma base para entender como é que a VUNESP cobra uma lei municipal nela, ou uma lei estadual. Então, primeira questão de tabela de temporalidade de documentos. No que concerne o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade, é correto afirmar que o plano de classificação apresenta os documentos hierarquicamente organizados e de acordo com a atividade de classificação estrutural ou de acordo com o grupo de responsável por sua produção ou acumulação classificação funcional. Nem ideia. No que concerne o plano de classificação e tabela. Classificação e tabela, tá. A tabela de temporalidade por objetivos organizar de forma lógica e correto o arquivamento dos documentos, recuperar o contexto original da produção e controlar tramite de atribuir códigos numéricos. Errado. Isso é classificação. O plano de classificação visa caracterizar esses documentos por sua unidade e individualidade, focando-se na importância de si mesmo e nas informações específicas que possuem. Não entendo. Muito ambíguo para mim. A tabela de temporalidade que autoriza a eliminação dos documentos rotineiros procede e orienta a elaboração do plano de classificação, garantindo a organização dos documentos em seu contexto de produção. Certo, elimina a autorização, tá? Procede orienta a elaboração do plano de classificação, garantindo a organização dos documentos em seu contexto de produção. Ah, sei lá, parece certo. Isso aqui? Não. É na última, que eu não li. A tabela de temporalidade é um instrumento de gestão, certo? Resultante da avaliação de documental, certo? Ah, no outro estava ao contrário aqui. Aprovada a autoridade competente que define os prazos de guarda e destinação a cada série documental. Louco. Próxima questão. O prazo fixado em tabela de temporalidade, ao fim de qual descartam-se os documentos não considerados de valor permanente, chamado de prazo fixado temporalidade, em do qual descartam-se os documentos não considerados de valor permanente, não são eliminados. Não é guarda, não é precaução, não é prescrição, não é vigência, é eliminação. Elimina. Em uma tabela de temporalidade, a fase corrente dos documentos está representada pelo campo de informado na alternativa. Qual que eu quero? Fase de corrente dos documentos está representada. Unidade produtora, protocolizada, destinação. Em uma tabela de fase de corrente dos documentos está representada pelo campo destinação. Fase corrente, unidade de distribuição, unidade produtora, unidade protocolizada, unidade de contribuição de arquivo, observações. Não sei. Unidade produtora é a corrente. Interessante. Um instrumento aprovado por autoridade competente que determina prazo para a transferência do recolhimento. Espirro! Instrumento que é aprovado pela autoridade competente que determina prazo para a transferência, recolhimento, eliminação e a produção de documentos. Trata-se da definição de termo de transferência de documentos. Não entendo. Instrumento aprovado por autoridade competente, tá. Prazo, tá. Tempo para tabela de temporalidade. Prazo para transferência, recolhimento, eliminação e produção de documentos. Tá, definição de... Só dá para pensar em tabela de temporalidade, né? Registro de recolhimento de documentos. Não. Nunca falo disso aqui. Protocolo de registro de documentos. Não. Código de classificação. Não. Termo de transferência. Não. Não tem nada aqui com outras coisas além de temporalidade, né? Sei que eu vou digitando. A aplicação do plano de classificação da tabela de temporalidade. De novo, né? De documentos consignará números benefícios para a administração pública estadual, entre eles a reprodução dos documentos, alienação dos arquivos, quer dizer, qual que são? Consignará números de benefícios, ou seja, tem que encontrar alguma coisa que é um benefício.
A produção dos documentos, não sei o que isso quer dizer de benefício. Comunicação institucional, acho que isso é um benefício. Realização de cursos, nada a ver. Garantia de acesso a informações, isso aqui é o melhor teco. Espera, não. Ele quer classificação da tabela e temporalidade. Classificação, certo, essas informações. Tabela, temporalidade, também. Alienação de arquivos. Alienação é mandar embora, é isso que eles querem, né? Eu vou colocar comunicação institucional. É garantia dessas informações mais bonitinho. Próxima questão. A eliminação de documentos que não constam na tabela de temporalidade oficializa pelo órgão, entidade ou empresa só será possível a eliminação dos documentos que não constam na tabela de temporalidade oficializada pelo órgão, entidade só será possível, ou seja, como é que tira documentos que não estão na temporalidade? Após a publicação do Diário Oficial pelo órgão ou entidade, dos documentos a serem eliminados, então, acho que tem que fazer isso sim. Após digitalização pelo órgão ou entidade dos documentos a serem eliminados, não. Mediante autorização do arquivo público em seu âmbito de atuação, após análise da relação de eliminação de documentos, que deverá ser encaminhada pelo órgão de entidade. Esse aqui é o mais bonitinho, né? Tem que mandar os trecos para o arquivo, esse tipo de informação. Vamos escolher esse bonitinho. Complexo. Acertamos. Próxima questão. De acordo com o que determina a legislação vigente, toda a tabela de temporalidade elaborada deverá ser encaminhada para aprovação da instituição de arquivística pública em sua específica esfera de competência. Quando se tratar de tabela de temporalidade elaborada tem que ser mandada para a instituição arquivística, tá? Em sua específica a esfera de competência, tá? Ou seja, Estado, União e Treco. Quando se tratar de documentação fiscal de empresas privadas, não. Documentos privados de processo de eliminação, não. Arquivos de empresas extintas ou em processo de falência, não. Documentos públicos são considerados de interesse público. Isso aqui. Avião. Próxima questão. Um instrumento de destinação que determina prazo de condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento de produção, descarte ou eliminação dos documentos. É o quê? É um instrumento de designação que determina prazos, tá? E condições de guarda de tendo em vista a transferência, recolhimento e reprodução de descarte ou eliminação de documentos é cronograma de guarda, tabela de temporalidade. Vai, tabela de temporalidade. Louco. Próximo. O instrumento de avaliação de registro de ciclo de vida dos documentos é... Vai, tabela de temporalidade de novo. Nossa. Um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos de condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento e descarte ou eliminação de documentos, seu nome de tabela de temporalidade. Olha quantas questões da honestidade e temporalidade, hein? O instrumento da onde se determina o prazo de permanência de um documento e um arquivo em sua destinação após o prazo, recebe o nome de tabela de temporalidade. Olha, até de questão de completar a frase, meu que louco. Como instrumentos de destinação, as tabelas de temporalidade determinam quais documentos descartados deverão ser restaurados, não. Organizam a transferência de documentos para o arquivo permanente, sim, fazem isso. Sistemizam o ciclo vital dos documentos determinando suas idades. Quer dizer, eles sistemizam o ciclo vital, mas essa frase aqui, determinam suas ideias, o que isso significa? Bem ambíguo. Indicam quais documentos devem ser recolhidos no arquivo intermediário, também. São um poderoso instrumento de pesquisa para o instruidor. Não. Vai, vamos sistemizar o ciclo vital, né? Deu certo, né? Acho que essa aqui estava errada por causa que estava só focando na transferência de documentos permanente. Só que é mais que isso, né? Todos o corrente, o intermediário e o permanente. O instrumento técnico de organização de documentos elaborado a partir de análise das funções das atividades da instituição que o gerou é a tabela de temporalidade dos documentos. Instrumento técnico de organização de documentos elaborado a partir da análise de funções das atividades da instituição que gerou. Isso aqui não é mais tabela de temporalidade, não, né? Das atividades da instituição gerou. Atividades é o código de classificação dos documentos. Nem ideia. Organograma da instituição. Não tem organização de documentos. Não. Isso é um organograma nada a ver com documentos. Organograma de documentos parece certo. Tabela de temporalidade de documentos. Olha, temporalidade. Organização de documentos. Tá. Elaborada a partir da análise de funções. Tá. E das atividades. Tá. Uma coisa que tem que usar funções e atividades. Plano de arquivamento de documentos. Eu vou usar o plano. Era o código de identificação de documentos. Né? Nunca vi falar. Próximo. Os instrumentos do trabalho utilizado para classificar os documentos produzidos ou recebidos por um órgão no exercício de suas funções e atividades é denominado trabalho utilizado para classificar os documentos. O código de classificação. De novo. Deu certo? Peteco de todas as questões, né? Código de classificação. Próximo.
Esses dois instrumentos garantem a simplificação da racionalização dos procedimentos de gestão. Tá, racionalizou a gestão, imprimindo maior agilidade e precisão na recuperação dos documentos e das informações. Ficou mais ágil de achar, autorizando as eliminações criteriosas dos documentos desprovidos do valor que justifique sua guarda e a preservação dos documentos e guarda permanente. Nessa parte não entendi. Tá, gestão de documentos, os instrumentos selecionados na seção. Catálogo, inventário, plano de classificação. Instrumentos que garantem simplificação e racionalização para imprimir maior agilidade. Catálogo e tabela de temporalidade de documentos de arquivo. Esse aqui. Era o plano de classificação, ó. Próxima questão. Olha, uma coisa. Uma tabela abaixo representa função, controle de vendas, administração de pessoal e publicidade. Espécie, ficha de pedido para controle de vendas, ficha de pedido para espécie, segunda via de notas, e espécie de tabela de preço para vender ao consumidor. Essa pessoal, ficha de cadastro profissional e publicidade pro PEST. Vou colocar o que a gente apareceu em várias questões, né? Opa, acabei pulando a questão. Volta. Aqui. O quadro de arranjo funcional, quadro de arranjo estrutural, tabela de temporalidade não, o grama funcional, plano de arquivamento para assuntos. Vamos ao grau funcional. Era um quadro de arranjo funcional, que nunca ia falar. Interessante. Próxima questão. Você é contratado como consultor de uma instituição pública que vem enfrentando problemas com o crescimento desordenado de seu arquivo permanente. O diretor da instituição lhe pede que encaminhe soluções para o problema. Você então, enfrentando o que? Qual é o problema que eu tenho que responder? Enfrentando problemas com o crescimento desordenado de seu arquivo permanente, ou seja, está criando muito arquivo. Tá, o que eu faço para criar muito arquivo ou organizar o arquivo? Elabora uma tabela de temporalidade para os documentos permanentes, ou seja, tipo, para deliminar, né? Seja eliminação de documentos permanentes sem valor histórico, isso aqui faz sentido, porque normalmente os permanentes é só valor histórico. Elabora um projeto de gestão para os documentos das fases correntes e intermediária. Isso faz mais sentido ainda. Propõe digitalizar parte do acervo para ocupar menos espaço. Faz sentido ainda. Tipo, mas o que ele quer? Ele pede que amém soluções para o problema. Problema, crescimento desordenado do seu arquivamento. Ele quer um problema que melhore a organização do crescimento. Põe no fluxo, otimize a tramite dos documentos permanentes. A verdade é que muitas dessas coisas aqui funcionam, né? Eu posso sugerir a eliminação de documentos permanentes sem valor histórico, que isso diminuiria o treco, mas não organizaria o crescimento, certo? Então eu tenho que fazer alguma coisa, elaborar um plano de gestão. Esse aqui é o único que vai melhorar o problema de crescimento, quer dizer, vai deixar mais organizado, certo? Né, creio, certo? Todos podem resolver, mas se é temporários. O único que vai resolver treco era o plano. Bom, essa alternativa cujo instrumento apresentado é fundamental para o controle de emissão e recebimento, tramite e empréstimo de documentos acumulados pela instituição, tanto na gestão de documentos tradicionais quanto na gestão de documentos eletrônicos. Não entendi. Mapa de localização, manual de gestão documental, ficha de protocolo, plano de classificação, tabela de temporalidade. Não, plano de classificação. Ficha de protocolo. O que será isso aí? Nem ideia. Próxima questão. Os originais documentos públicos microfilmados de acordo com a legislação. Microfilmados é um aparelho de documento. Deixa eu falar assim. Microfilme é um método de arquivamento que consegue guardar muitas coisas. É tipo, eles ficam colocando imagens, fotos dos documentos de papel, sabe? E colocam isso no microfilme. Daí o microfilme, que só ocupa tipo um trequinho aqui, ele é igual a tipo, uau, toneladas de papel, entende? Muito papel. É isso que é um microfilme muito útil para guardar. Tá. Os originais dos documentos públicos microfilmados de acordo com a legislação. A legislação não poderão ser eliminados no caso de documento trabalhista ou contábil ou contábeis. Não podem ser eliminados no descarte não estiver previsto na tabela de temporalidade do órgão responsável pelos documentos. Não entendi. Os originais dos documentos públicos. Tá, originais. Entendi. Você lembra que eu acabei de falar que o microfilmado é uma guarda, ou seja, mas ainda tem os originais nesse caso aqui. O que vai fazer? De acordo com a legislação, bom, eu diria que eles deveriam ser eliminados, né?
Mas está escrito aqui, não poderiam ser eliminados no caso de documentos trabalhistas ou contábeis. E isso faz sentido. Não pode ser eliminado se o descarte não estiver previsto na tabela de temporalidade do órgão responsável. Não, acho que podem ser descartados. Tenho que guardar que uma cópia do microfilme seja depositada no Arquivo Nacional para que se proceda a eliminação. Isso faz muito mais sentido do que o primeiro. Podem ser eliminados imediatamente após a confecção do microfilme, se este estiver de acordo com as normas legais. Isso também faz mais sentido ainda, normas legais, né? Legislação, normas legais. Poderão ser eliminados 90 dias após a publicação do termo de eliminação de documentos do Diário Oficial da competência do órgão. E uma temporalidade. Temporalidade também é muito boa de acertar. Mas vamos nesse aqui, o mais bonitinho de todos. Normas legais, confecção, tá. Não, olha, não pode ser eliminados se caso a gente tiver previsto na tabela de temporalidade do órgão responsável pelos documentos, né? É o que eu pulei e nem considerei, né? Louco. Próximo, a Lei 8159, conhecida como a Lei de Arquivos, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos e de outras providências. No que compete aos documentos privados, assinar a alternativa correta. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, mesmo quando for transferidos para o exterior. Eu não entendi nada do que eu tô lendo aqui. A Lei de Arquivo, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos e de outras providências. No que compete aos documentos privados, assinar a alternativa correta. Uma coisa privada? Os arquivos privados certificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda de unidade documental, mesmo quando transferidos para o exterior. Não entendo. A cessão de atividades de instituição privada implica o recolhimento de sua documentação em instituição arquivística pública ou sua transferência à instituição sucessora. Cessação de atividade tem que ser... isso faz sentido, isso aqui faz sentido. Tipo, se a atividade dessa instituição privada foi cessada, daí implica que a documentação dela tem que ir para outro canto. Ele fala... A documentação a uma instituição arquivística pública, tipo, a verdade é que eu não tenho, acho que não precisa ir para a instituição pública, mas se ela fosse para uma instituição sucessora, faz sentido, mas essa instituição arquivística pública, para mim não faz sentido, já que é privada, né? São também privados os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por entidades privadas encarregadas de gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Nem ideia. Não entendi. A eliminação de documentos produzidos por instituições privadas seja realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Os arquivos privados certificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável ou doados à instituição arquivística pública. De acordo com a já citada Lei 8519, janeiro, a eliminação de documentos públicos de valor permanente ocorrerá após a concluído o processo de avaliação conduzido nas respectivas comissões permanentes de avaliação. Ocorrerá após a elaboração e o registro das tabelas de temporalidade. A eliminação, quando é que elimina as coisas permanentes? Do registro de tabelas de temporalidade junto ao Arquivo Nacional. Ocorrerá mediante autorização do chefe do Poder Executivo. Não é permitida por serem documentos imprescritíveis. Não, errado. Únicos valor permanente. Espera, esses são permanentes não podem ser emitidos. Não pode ser permitido por documentos imprescritíveis e inalienáveis devido ao valor histórico, probatório e informativo. Vou colocar isso aqui. Não é que deu certo? Tá bom. Vamos fazer essa aqui, as duas últimas. Na preservação digital e na preservação e digitalização de documentos arquivísticos, de acordo com as resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Arquivos, a microfilmagem dos documentos realizada dentro dos padrões e normas internacionais deve adotar... Nem ideia, vamos chutar isso aqui. Tão complexo. Não é que eu acertei? O meu chute? A microfilmagem dos documentos realizada dentro dos padrões de normas internacionais deve adotar seu processo simbólicos constados no ISO. O roteiro de sinaletas. Interessante. E próximo... De acordo com o modelo de especialização dos requisitos a serem cumpridos pela entidade titular de arquivo no sistema de gestão de arquivística, com a finalidade de garantir a confiabilidade, autenticidade e acesso de documentos e orientar a implementação de gestão de acervos híbridos e fornecer específicas técnicas funcionais e metodados para orientar a avaliação e aquisição do sistema pré-existente. A especificação é o desenvolvimento do sistema, trata-se de definição de SIGAD e arquivo. Legal. Mais algumas questões. Bom, tchauzinho.